vestes talares, um cinto de ouro no seu peito, seus olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, nas suas mãos ele tinha 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, e ele andava no meio de 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. E João caiu aos seus pés como morto, porque a voz dele era a voz como de trombeta, como voz de muitas águas. Voz de trombeta, trombeta é o chofar, e o chofar anuncia o juízo de Deus. E nós vemos que no livro de Apocalipse, quando o juízo de Deus vai ser derramado sobre a terra, a palavra diz que o juízo de Deus, diz que o trono de Deus, as bases do seu trono são justiça e juízo. E quanto mais o trono de Deus se aproxima da terra, vem o juízo. E aqui no livro de Apocalipse, o Senhor diz que o juízo, o julgamento começa pelo seu povo, pela igreja. Então, o livro de Apocalipse, os 2 primeiros capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, é o Senhor falando para a igreja. Mas Deus nunca derrama juízo sem chance de arrependimento. Então ele fala para a igreja: olha, vocês estão fazendo isso certinho, mas tenho porém contra vocês que isso está errado, arrependam-se, voltem, façam direitinho, porque ele traz um desafio: ao que vencer, eu vou lhe dar isto. Então primeiro ele pôs a casa em ordem, a igreja em ordem, e através, pastor Bira, através do ministério, através desse levantar este exército de intercessores, Deus está pondo a casa em ordem, nossas vidas em ordem, a igreja em ordem, para que haja real entendimento, temor de Deus e santidade para obedecer o Senhor. Os gideões têm sido chamados para orar em santidade. Falamos que santo não é o que nunca se suja, mas é o que sempre se lava. Nós temos a chance, a oportunidade de nos lavar. Pecamos, caímos, somos falhos, mas não podemos ficar caídos e sujos. Temos de nos levantar e nos lavar no sangue do Cordeiro. Manter o coração limpo, as vestes limpas. E então, aqui no capítulo 8 de Apocalipse, Deus vai derramar juízo. 7 anjos estão prontos para tocar 7 trombetas. Essa trombeta é chofar. Eles se levantaram, estão com o chofar na mão, aguardando a ordem para colocar na boca. E é tão terrível. Olha só a primeira trombeta no verso 7. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Meu Pai, se um tsunami, um terremoto já é um estrago tão grande, tanta dor, tanto sofrimento, imagina queimar a 1/3 parte da terra. A fome que virá, a 1/3 parte da terra, as árvores, a erva, e com essa 1/3 parte veio uma mistura de sangue, muita morte. 1/3 parte da terra queimada. Deus, antes que estes anjos toquem a trombeta, olha o que aconteceu. O versículo 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Aí o verso 3, Deus vai dar uma chance. Diz o verso 3: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Antes que as trombetas tocassem. Quando essas trombetas vão tocar? Ó irmãos, eu creio que quando soar este juízo, nós não estaremos aqui.
A igreja não estará aqui na terra. A igreja estará com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo. Nós estaremos diante deles, teremos sido arrebatados. A terra estará passando por esse juízo e nós sabemos que vai ser, quando terminar a tribulação, a grande tribulação, Israel será salvo. Deus está tratando com Israel e com aqueles crentes que ficaram aqui, que não tiveram uma vida de santidade, não tiveram uma vida aos pés do Senhor. A igreja que estava pronta subiu, foi arrebatada. Mas aqueles que ficaram e não receberem a marca da besta na mão direita ou na testa, eles vão ser martirizados. Eles vão ser, a Bíblia diz, os decapitados no período da grande tribulação. Eles vão comprar com alto preço, né? Não tão alto preço do Senhor, mas por causa de não receberem o domínio da besta, quererem a Jesus, eles serão mortos nesse período. E nós estaremos com o Senhor. Deus vai derramar juízo sobre a terra, as trombetas vão soar, e cada som de trombeta é coisa mais terrível do que o outro, mais terrível, mais terrível. Quem vai suportar? Mas Deus, Ele vem, entra um outro anjo, e o anjo pega um incensário de ouro. Antes das trombetas soarem, o anjo pega esse incensário, coloca incenso, e ele coloca junto com o incenso o quê? As orações de quem? Isso, e na minha Bíblia está escrito assim, a oração de todos os santos. Quem aqui é santo? Oh, glória! Fica com sua mão levantada. Então, meu irmão, as suas orações estavam lá. Pode abaixar. As minhas orações estavam lá. Isto significa que a minha oração, a sua oração, ela não é só para o presente. Eu não falo, ó Senhor, abençoa esse dia, abençoa a minha vida, e eu faço uma oração assim, tão simples, tão corriqueira, mas as nossas orações são recolhidas, guardadas, e no futuro elas terão ainda uma atuação. Eu me lembro que na década de 80, a Igreja da Lagoinha começou a fazer o que o irmão está fazendo aqui, gravar os cultos. E antes do culto da manhã, eu dava a escola dominical, e muitas vezes o irmão gravava a escola dominical e gravava o culto. E a gente pega aquelas fitas cassete, né, vídeo, fitas de vídeo, e quando a gente coloca uma escola dominical de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente ora naquela manhã de 1982, 83, a unção daquele dia, daquela oração, é a mesma. Você sente a mesma unção. Se nós, com essa tecnologia tão simples, nós podemos gravar as nossas orações, e os céus, e a tecnologia divina, nossas orações são gravadas, são guardadas, porque tem um propósito nelas. Eu me lembro também nesse tempo, quando era adolescente, esse tempo de avivamento, esse tempo de oração, em uma outra ocasião, numa reunião também assim muito avivada, não me lembro se foi a mesma ou foi uma outra reunião. Nós estávamos orando, a presença de Deus muito real. Eu tive uma visão de um anjo muito grande, ali junto com aqueles conosco que estávamos ali ajoelhados, com a testa no chão, com o rosto no pó, como a gente diz. E aquele anjo, ele tinha um papel, e aquele papel que se enrolava assim no chão, igual o rolo de contador que vai enchendo o chão, aquele rolinho. E aquele papel, ele estava com a pena na mão, e ele olhava para um dos jovens, olhava e escrevia. Olhava para o outro e escrevia. Ele ia olhando, escrevendo, e aquele papel ia se enrolando no chão.
Eu falei, Senhor, o que esse anjo está fazendo? O que significa isto? E Deus disse, as orações dos santos são registradas e guardadas.